Queridas e queridos, companheiras e companheiros de viagem, vamos ligar a máquina do tempo e voltar um pouco no passado? Meu nome é Arthur e eu começo contando por que resolvi criar um canal de comunicação como esse. A minha melhor intenção é literalmente viajar com vocês pela vida nos anos 70, 80 e 90. Mas por que a partir dos anos 70 e não dos anos 60, que foi quando tudo começou? Porque nos anos 60 veio a popularização do rock and roll, que surgiu no final da década de 50. Vieram os Beatles e com eles toda uma revolução que traz junto uma forte mudança de costumes e comportamento em toda uma geração. Não foi só a música. Na verdade, eu costumo dizer que antes dos Beatles ninguém tinha motivos para fazer nada diferente do pai, do avô ou do bisavô. Todos usavam as mesmas roupas, o mesmo corte de cabelo, tinham os mesmos valores, a mesma forma de agir e se comportar em sociedade. Nada sugeria mudança e não havia por que mudar. Até surgirem os Beatles com seus terninhos diferentes, os cabelos que chocaram o mundo e uma música gostosa. Mais que isso, surpreendente. Ninguém jamais tinha ouvido nada parecido, nem mesmo com Elvis Presley. Isso tudo aconteceu na mesma época que em São Francisco, na Califórnia, explodia o movimento hippie e a contracultura, numa reação ao conservadorismo, ao consumismo e à guerra do Vietnã. A filosofia era simples. Era tempo de paz e amor, de busca por liberdade e um estilo de vida mais natural, comunitário e leve como uma bata indiana. E o mundo nunca mais foi o mesmo. Depois dos Beatles, do rock, dos hippies e da contracultura, uma geração que despontava em toda a exuberância de sua juventude, sentindo a chegada de uma nova, colorida e poderosa onda. Era o fim do preto e branco, do monocromático. A vida ganhou mais cores. Era impossível negar o fluxo. Estava acontecendo um movimento completamente novo, que, no bom sentido, subvertia, sim, os valores da época. Uma verdadeira revolução pacífica. Bom, pelo menos era o que pretendiam os da nova geração, pois com tantas mudanças, o conflito com a velha geração e, consequentemente, com os pais, foi inevitável, tanto que até merece um capítulo à parte. Mas o ônibus do espírito de liberdade, aí da foto, viajou por muito tempo, andou muito, e por aqui, em terras brasileiras, tudo aquilo que fervilhava na Califórnia e em tantos outros lugares nos anos 60, só chegou para valer mesmo no começo dos anos 70, quando então sopraram os ventos suaves da contracultura para questionar os valores dogmáticos há muito estabelecidos pela sociedade. Enfim, toda aquela revolução cultural e comportamental dos anos 60 aqui explodiu mesmo nos anos 70. Até porque nos anos 60 éramos crianças. Já nos anos 70 veio a adolescência, veio a adolescência, o rock, o contestador e problemático cabelo comprido dos homens. Meu Deus, quanta briga com os pais e com toda a sociedade que não aceitava as mudanças. Quanto conflito por tão pouco. E como os cabeludos como eu eram criticados e até mesmo perseguidos pela polícia e pela velha sociedade. Mas, como a intenção era fazer tudo diferente, dos entre aspas quadrados, dos entre aspas coroas, lembram dessas gírias? Então as críticas deixavam ainda mais gostoso ser cabeludo. Sem dúvida, era uma forma de nos identificarmos e de nos opormos ao establishment. Na verdade, essa questão dos cabelos compridos e das belas e gostosas roupas coloridas, a diferença de valores e o conflito de gerações que marcaram fortemente esse tempo, são assuntos que na sequência merecerão uma atenção especial desse canal. Mas
Neste primeiro vídeo, a intenção é explicar o porquê do nome do canal e sobre o que falaremos. A ideia é contar histórias dessa época através de vídeos, fotos, músicas e costumes da época. E claro, dizer a todos que vai ser um grande barato, uma delícia trocar experiências com vocês e contar histórias da vida nos anos 60, 70 e 80. Desde já, convido a todos a me enviarem fotos, vídeos ou qualquer coisa que nos remeta a esse tempo. O assunto me interessa muito, porque eu vivi essa época maravilhosa. Eu não ouvi falar, ouvi na internet. Eu vivi esse tempo. Então, se esse é um assunto que toca quem possa estar me ouvindo ou lendo, se vocês curtiram, como eu, a vida analógica, fiquem comigo, pois vou falar muito sobre tudo isso. E também para juntos matarmos a saudade das delícias e até de algumas mazelas da vida nos anos 70, 80 e 90. Além de sentir as saudades de como era o mundo e principalmente a relação entre as pessoas. Enfim, sentir saudades daquele tempo que não volta mais.